tua palavra é a bússola que precisamos, tal qual um marinheiro que navega em alto mar precisa de uma direção, saber para onde ele está indo, senão ele se perde, Senhor. O mar é tão vasto porque se ele não tiver, sabe, meu Deus, uma direção, ele se perde. Assim também estamos nós, nesse mar que temos enfrentado, Senhor, nessa multidão de situações que nós enfrentamos diariamente no nosso cotidiano. E se a tua palavra não nos conduzir, se a tua palavra não nos direcionar para o caminho certo, nós também ficamos perdidos, Senhor. Acabamos indo a pique, acabamos nos perdendo na caminhada, Pai. E Senhor, nesta oportunidade, nesta manhã, é exatamente a palavra que o Senhor preparou para cada um de nós sobre a vocação e eleição. Pai, nós somos vocacionados, nós somos eleitos, Senhor. E é sobre isso que nós vamos conversar esta manhã. Mas essa palavra precisa vir acompanhada de poder. E o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Então que os nossos corações, Pai, estejam preparados. Seja a boa terra pela qual a tua palavra venha a ser implantada, venha a produzir muito fruto, Senhor. Que possamos receber de bom grado a tua palavra nesta manhã. Abençoa aqueles que aqui estão para ler junto, para meditarmos juntos, aqueles que também estarão vendo essa gravação posteriormente, acompanhando também essa mensagem de 2 Pedro capítulo 1, Senhor. Que o teu Espírito fale ao coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Por favor, diga amém. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Então, eu preciso nesta manhã, junto com você, meditar, meu amado e minha amada, sobre vocação e eleição. Nós somos pessoas vocacionadas, eleitas. Pastor, eleição não é de político, não. Você vai entender o sentido da eleição na vida do cristão. Mas o fato é que todos nós somos vocacionados. O que é ser vocacionado, pastor? O que é ter vocação? É você ter habilidade para alguma coisa, é você trabalhar naquela coisa para que a sua vocação ela venha a ser, sabe, frutífera. Para que aquela sua vocação ela venha a produzir os frutos esperados. Hoje em dia, com a modernidade, com a internet, muitos jovens que são aspirantes à faculdade, eles fazem esses cursos vocacionais para entender qual melhor área para ele atuar, para ela atuar, se na área de exata, se na área, sabe, da saúde. As pessoas fazem isso para entender qual que é a sua vocação. Porque, meu amado, minha amada, quanto mais vocacionado você for para algo, melhor você vai desenvolver o seu papel. Então, nós precisamos falar sobre isso, sobre vocação e sobre eleição também. Você não está concorrendo a um pleito municipal, estadual ou federal, não. O seu pleito é espiritual. Você concorreu, você foi chamado, você foi eleito, eleita por Deus a um pleito espiritual. E se você tem vocação e eleição, então Deus espera alguma coisa de você. Agora vamos trazer um pouco para o lado humano, terreno. Quando você vota em alguém, quando você elege, o seu voto vai vocacionar aquela pessoa para um cargo, por exemplo, do poder legislativo ou executivo. Quando você vota nessa pessoa, você não fica esperando algo em troca, não é assim? Tá certo que brasileiro esquece muito rápido das coisas, mas normalmente você votou, e aqui eu não quero entrar no campo da política não, amém? Só para a gente comparar aqui. Você votou em alguém, aí você colocou aquela pessoa através do sufrágio, que é o voto universal. Através do sufrágio você votou naquela pessoa e você espera que aquela pessoa cumpra o que ela prometeu. Aí o cumprir ou não a gente já sabe o que acontece, mas vamos agora voltar para o campo espiritual. Então, quando você foi vocacionado e eleito, então alguém está esperando alguma coisa de você. Quem é esse alguém? Diga Deus. É isso. Quando Deus te vocacionou e te elegeu a um cristão, a um escolhido, uma escolhida, Ele está esperando alguma coisa de você. E muitos aqui, ouçam, e você vai se lembrar agora. Como diz, você vai se lembrar agora.
Muitos no começo da sua caminhada, da sua vocação, fizeram votos com Deus. Senhor, conta comigo. Senhor, estou aqui para o que deve vir. Eu nem vou perguntar quem já fez essa oração. Nem vou perguntar. Mas muitos aqui já declararam: Senhor, conta comigo. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você entrega a sua vida a Deus, significa dizer que você não é mais dono da sua vida. Olha que interessante, igreja. Se eu entrego a minha vida para Deus, estou dizendo: Senhor, eu não sou mais dono da minha vida. A partir de agora, a minha vocação e eleição é para servir ao Senhor. Que é, voltando novamente para o campo da política, é o que os políticos deveriam fazer: servir ao povo. É isso que é democracia, poder que emana do povo. Só que a gente vive numa cristocracia, que Jesus Cristo é o dono de todas as coisas. Então, a sua eleição e o teu chamamento tem um peso. E isso um dia, igreja, vai ser cobrado de cada um de nós. Entenda que aqui nessa terra, aqui nessa vida, a gente pode procrastinar. A gente pode dizer: Senhor, mas depois eu vejo isso. Senhor, mas depois eu vejo aquilo. Senhor, mas depois eu cumpro aquilo. Você pode fazer isso aqui nessa terra. É um direito seu, é o que chamam de livre-arbítrio, não é? Você tem o livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio te trouxe hoje aqui de manhã na igreja, amém? O seu livre-arbítrio está fazendo você assistir essa gravação. É sua escolha. É o que você está escolhendo para si. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, as escolhas podem ser nossas. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: Deus vai cobrar cada um dos talentos que Ele entregou nas nossas mãos. Pastor, eu não tenho talento nenhum. Você que pensa. Pastor, mas eu não tenho chamamento. Você que pensa. Olha a história de Gideão. Gideão era o menos provável para ser chamado para tirar o povo da escravidão dos midianitas. Mas Deus não olha o que o homem está vendo. Eu estou vendo vocês aqui, a face de vocês, a fisionomia de vocês, mas Deus está vendo o coração de vocês. Ao passo que Deus está vendo o meu coração também. A minha intenção Deus sonda. Como Davi declara: Tu sondas e me conheces. Sabes o meu levantar e o meu sentar. Ainda que eu suba no mais alto, ainda que eu desça no mais profundo, o Senhor de lá me trará com a sua mão. Deus conhece o seu coração. Como Deus também declarou a Samuel: Samuel, não atentes para aquilo que os teus olhos veem, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, eu, Senhor Deus, vejo o coração. Então você não pode alegar que você não tem talento, que você não tem, sabe, um chamamento, uma eleição, uma vocação. Você pode alegar para o homem, mas não para Deus. Porque todos nós temos vocação, amém, igreja? Vocação, disposição natural e espontânea. Olha o que a tradução de vocação nos traz. Disposição. Para eu ser vocacionado, repete por favor comigo: eu tenho que ter disposição. Isso, igreja. Para eu ser vocacionado, eu preciso ter disposição natural e espontânea. Quando eu entendo a minha vocação, aquilo me leva, aquilo, sabe, me impele a estar naquela vocação, naquela vontade, naquele desejo de cumprir a minha vocação. Veja um exemplo dos missionários, pessoas que saem da sua pátria, pessoas que deixam o seu país para ir, por exemplo, na África, em países, sabe, abandonados pelo homem, mas não por Deus. E fazem porque são vocacionados, com alegria, comem mal, mas estão ali levando a palavra de Deus. Então, o vocacionado, ele precisa ter disposição espontânea e natural. É o que Jesus disse. Quando Ele salva a gente, Ele diz o seguinte: olha, ninguém acende uma lâmpada, ninguém pega alguém que estava apagado. Quem estava apagado aqui antes de Cristo, igreja? Sinceridade, eu estava apagado antes de Cristo. Aí Ele diz assim: ninguém acende uma lâmpada para ser colocado debaixo da mesa. Jesus Cristo não nos chama para a gente ficar dentro das cavernas,
como Gideão e o povo de Israel estavam. Quando Ele nos acende é para que a nossa luz fique sobre a mesa e todos vejam aquela luz e glorifiquem o nome do Eterno. Vocação espontânea, vocação espontânea, igreja. Sabe, a vontade de levar a luz de Cristo, é isso que a vocação me impele a fazer. Aí ainda diz no sentido que exerça alguma atividade, uma função, um pendor, uma propensão, uma tendência. Você tem uma tendência, você precisa ter uma propensão de entender a sua vocação diante de Deus. Às vezes, muitas das vezes, eu já vi isso, muitas das vezes o pastor, ele não leva isso ao povo, não instiga o povo a entender a sua vocação. Eu não tenho medo de dizer a sua vocação, igreja. Como muitas das vezes eu falo e declaro, quantas são as vezes que eu instigo, dou o que eu posso fazer, por exemplo, digo para o presbítero, sempre busque, sempre esteja pronto, sempre pregue aquilo que Deus está te trazendo. Eu não tenho medo de atiçar a vocação dos outros, eu não posso ter esse medo, porque se a minha vocação é ensinar, eu preciso deixar Deus me usar nesse sentido, igreja. Eu não posso reter aquilo que Deus me deu com medo. Não posso, porque não vem de mim, vem de Deus. Então isso que é a vocação. Quando Jesus te salvou, Ele te vocacionou. Ele diz o seguinte: a partir de hoje eu conto com você. Mas eu sou o menor da minha família, a minha tribo é menor de Israel, eu sou de Manassés. Não tem, igreja, tem uma coisa: com Deus não tem desculpa. Se Ele está falando que Ele quer com você, Ele é contigo, como você pode querer dar alguma desculpa? Não fecha, não bate. Se Ele é contigo, então a sua vocação, o seu empenho vai te produzir experiências com Deus, você vai passar a ser usada por Deus, a ponto de você se impressionar e falar: poxa, nem lembrava do que Ele falou, poxa, o que eu falei foi muito bacana, foi muito forte. Porque não foi você, foi Deus que te usou. Vocação. E eleição é uma escolha, como diz por sufrágio, voto em uma eleição de alguém para ocupar um cargo. Veja que ambos, igreja, tanto vocação como eleição, nos impele a pensar em utilidade. Você está entendendo isso? Tanto um como o outro nos está impelindo a entender que nós precisamos ser úteis. Vocação e eleição. E olha, a gente precisa atentar nessa vocação de Deus, no chamado do Senhor. A gente precisa entender qual é o chamado de Deus para cada um de nós, igreja. E quando eu falo em chamamento, em eleição, eu não posso deixar de citar essa passagem que ainda não está aí, mais ouça. Vós, porém, são geração eleita, eleição. Isso é o mesmo Pedro falando, igreja. Olha o que Pedro está falando aqui na sua primeira carta, 2:9. Olha o que ele está falando: vós, porém, sois geração eleita, eleição. Sabe quem está falando isso? Pedro. Sabe quem foi Pedro? Vocês sabem quem foi? Um discípulo. Você sabe como Jesus o chamou? Você já leu sobre o chamado de Pedro? Jesus passou pela orla da praia, olhou para Pedro, seu irmão, e disse para Pedro: vem e segue-me, porque a partir de hoje você será pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro, no mesmo momento, deixou tudo, deixou a rede, porque se ele estava na beira do mar, é porque ele já tinha pescado, estava lavando a rede, e tinha que ajudar o pai dele a finalizar o trabalho. Ele deixou tudo, igreja, deixou tudo e foi, não pensou duas vezes. É isso que você precisa entender. Você não precisa ficar pensando no que Deus, será que não? Deus te chamou, entenda isso. Você precisa conseguir ouvir a voz de Deus. Deus me chamou, como chamou Pedro e os outros discípulos também. Imediatamente você precisa ouvir a voz de Deus. Então olha o que ele está falando
sua primeira carta: vós, porém, sois geração eleita. Vocês foram eleitos por Deus, aleluia. Sacerdócio real. Tá bom para você ou não? Ele não está falando só de sacerdote, não, está falando de sacerdócio real, algo muito mais sublime. E aí você precisa entender a história do sacerdócio. O que o sacerdote fazia, igreja? Assistia no santo lugar. Era aquele que assistia no santo lugar, que preparava tudo para o sacrifício a Deus. Então você está no santo lugar, você foi eleito, eleita para ser um sacerdote, uma sacerdotisa da realeza. Ele está falando real, de realeza. Por que de realeza? Porque Jesus Cristo é rei. Ele é rei e nós somos seus súditos. A gente é súdito do rei. Então você é sacerdote real, glórias, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é de Deus. Para quê? Aí a gente precisa entender. Para anunciar. Para que você é um escolhido, uma escolhida? Diga: para anunciar. Isso. Para levar a palavra de Deus. Para ser boca de Deus. Para ser a trombeta de Deus. A trombeta que vai ecoar o sinal de alerta, de salvação, de julgamento de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Vocação. Quem te chamou foi Deus. E você precisa anunciar a grandeza daquele que te chamou. Das trevas, onde você estava? Estava não, pastor. Claro que estava. Quem está sem Jesus está em trevas. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo? Igreja, você precisa anunciar a palavra de Deus. Você precisa entender a sua vocação, o seu chamamento e anunciar essas coisas. Muitas das vezes Deus envia pessoas em nosso caminho, em nossos caminhos, para nos usar, para levar a palavra, a mensagem de vida. E muitas das vezes estamos tão cheios de nós mesmos que nós não conseguimos entender e dar ouvidos a Deus. Se Deus fosse egoísta, e olha, diga-se, Deus teria todo o direito de não enviar Jesus Cristo, porque a gente não merece. Essa é a verdade. Por isso que é graça, o favor de que a gente não merece. Mas Deus, Ele não olhou dessa forma. Deus olhou para uma nação iníqua, pecadora, perdida, e acreditou na gente, igreja. Você entende isso? Quando Ele enviou Jesus, Ele estava dizendo: eu acredito em vocês. A Bíblia diz que os anjos de Deus anelam por estar em nosso lugar, sabia? A Bíblia diz que os anjos de Deus, eles gostariam de estar no nosso lugar, de fazer o que a gente pode fazer e não faz. É forte. E aí, uma reflexão aqui que a gente já vai ler, por favor. Quantos se perdem na caminhada por não darem ouvidos a esses preceitos de vocação, chamamento e de eleição e escolha? Quantos se perdem por esquecer do chamamento de Deus? E você vai ver que a gente vai ler em Pedro é sobre salvação, igreja. O nosso chamamento, a nossa vocação e eleição não é para colher frutos nessa terra, não. É sobre salvação. E quantos perderam a salvação porque deixaram de dar ouvidos à vocação de Deus? Pessoas que outrora foram muito usadas na mão de Deus, só que se esqueceram do seu chamamento. E quando a gente se esquece de algo como esse, a tendência é que nós decaiamos da própria fé. Entenda uma coisa: você não pode esquecer de onde Deus te tirou. O dia, e tomara que esse dia não chegue,
Se chegar o dia de você esquecer de onde Deus te tirou, você vai deixar a sua vocação e vai deixar a sua eleição de lado e vai trocar pelas coisas desse mundo. Não é maldição que eu estou falando, é o que a gente tem visto. Pessoas que deixaram o seu chamamento de lado e se perderam. Se perderam em alto mar, e para se achar de novo, só pela misericórdia de Deus. Porque se esquecem do principal. Qual que é o principal? Jesus fala em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos ordenei. Vocação, ordenação, chamamento, eleição. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Está vendo? Quem tem vocação e chamamento precisa produzir, igreja. Ei, precisa produzir fruto. Não é assim? Não é? A vida cotidiana não é assim? Você está numa empresa trabalhando, você precisa trazer o quê? Resultado, não é? Passou lá na entrevista, foi lá na entrevista, mostrou total desempenho. A pessoa dedicada, eu vou lutar, eu vou trazer o melhor para a empresa. Pois bem, a hora que você é vocacionado para a vaga, a hora que você é eleito para a vaga, está vendo a eleição? O que o teu patrão, o que o teu contratante espera de você? Que você produza resultados. Cadê o resultado? Porque quem não produz resultado acaba se tornando uma pessoa inútil. Desculpa a palavra, mas a Bíblia vai falar sobre isso. Acaba se tornando inútil. E por que com Deus é diferente? O Senhor Jesus te escolheu, te capacitou, porque a sua capacitação não vem de você, vem de Deus. Aí o Senhor olha para a sua vida: cadê o fruto? Cadê o trabalho? Cadê o empenho? Cadê a dedicação? Porque Jesus te escolheu e te capacitou para você dar fruto. Amém, igreja? Para você produzir. Amém? Você queria que eu trouxesse sua salvação nesta manhã? Você vai ser salvo, você vai ser abençoado, você vai ganhar carro, casa. Não! Você precisa ser útil ao teu possuidor, ao teu Senhor. Você precisa ser um vaso eleito e escolhido por Deus. E olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 3, da sua segunda epístola. Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 1: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Para um pouquinho, igreja, para um pouquinho. Olha só, você está entendendo uma coisa? O Senhor te chamou para o pleno conhecimento. O que a sua vocação tem que produzir? O pleno conhecimento. Se você está sendo vocacionado e não se empenha, lembra a tradução de vocação? Empenho, ser espontâneo, ter diligência, vontade. Se você não está se esmerando na sua vocação, você nunca vai atingir o pleno conhecimento. Olha o que Pedro está dizendo. Nós somos chamados para obtermos o pleno conhecimento de Deus. Ele nos doou, igreja, Ele nos fez coparticipantes da natureza divina. Oh glórias, aleluia. Você passou de uma pessoa terrena, de uma pessoa, ele vai dizer um pouco mais à frente, de uma pessoa que não via o palmo na sua frente, para um participante de coisas divinas. Foi para isso que Deus te chamou. E se você não conseguir entender isso, você nunca vai valorizar o teu chamado diante de Deus. Se eu não conseguir entender que eu estava em trevas, Deus me chamou,
Deus me capacitou, Deus me fez co-participante da natureza divina. Se eu não conseguir entender isso, eu não vou dar valor ao meu chamamento. E quem não dá valor, diga perde. Quem não valoriza o que tem, perde. Perde ou não perde, igreja? Você já perdeu coisas que você não valorizou, sim ou não? Se você não valorizar o teu chamado, a tua vocação, a tua eleição, você pode perder. Perder o que, pastor? Cargo, título? Não. Ele vai falar no final. Não estou falando de cargo e título, reconhecimento humano. Não, igreja. É muito mais perigoso do que isso. E muito mais precioso do que as dádivas humanas. Porque ele está falando que a gente se tornou co-participantes da natureza divina. Deus nos deu, oh glória, Deus pegou da glória e da majestade dele e colocou sobre a nossa vida e nos, como ele diz, nos emprestou, nos doou. Deus fez uma doação em nosso favor, igreja. Eu preciso valorizar. Você já ganhou alguma coisa? Você já recebeu uma doação? Quem já recebeu? Você não fica feliz? Quando alguém te doa, te dá alguma coisa? Sabe o que Deus te deu? O Espírito Santo. Com qual objetivo? De nos livrar das paixões deste mundo. É muito fácil, igreja, a gente se apegar às coisas desse mundo. Ouça o que eu estou te dizendo, por favor. É muito fácil eu tirar a minha visão do alvo, que é Cristo, e me apegar àquilo que está ao meu redor. É muito fácil. E é mais, posso dizer, é mais prazeroso. Porque a carne, paixão da carne, a carne quer aquilo que é prazeroso a ela, aquilo que a satisfaz, a corrupção, como diz a Bíblia, a concupiscência dos olhos. É isso que a carne quer, mas não é o que Deus preparou para mim e para você. Deus preparou algo divino, sublime, glorioso, a glória inacessível, gloriosa de Deus. Foi isso que Ele doou para mim e para você. O cristão em sã consciência não troca isso por nada. Não troca. E ele diz no 5: por isso mesmo, ou seja, por tudo isso que Deus nos deu, vós, reunindo o que, igreja? Toda a vossa diligência, toda a vossa força, todo o vosso empenho, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Glória a Deus, aleluia. O cristão eleito e vocacionado, ele vive um círculo virtuoso, está vendo? A sua fé precisa vir acompanhada de virtude, igreja. É isso que um eleito, que um escolhido faz. Ele associa, ele pega força naquilo que ele faz. Igreja, sempre que você fizer algo para Deus, faça com força, faça com diligência. Não faça, posso falar, mal feito. Você gosta que alguém faça alguma coisa mal feita para você? Você pede para alguém fazer alguma coisa, se ela faz mal feito, como você fica? Fica triste, chateado, briga, fecha a cara. Tem coisa que é mais forte que a gente, né? Não tem? Você vai ver, a cara já está fechada. Tem coisa que é mais forte que a gente. Mas por quê? Porque você esperava que aquela pessoa fizesse algo bem feito para você. E aí quando você vê que ela não fez, você fica chateado. Imagina Deus esperando o melhor de mim, de você, e a gente fazendo o pior. É justo que Deus se alegre com isso? Claro que não. Se nós que somos humanos ficamos chateados, quanto mais Ele que é Deus. Então Ele diz que a gente tem que reúne, pega toda a força que você tem, reúne a sua diligência,
e associa a sua fé, meu irmão, minha irmã, virtude. E aí vai falar, das demais qualidades, da fraternidade, do amor, da piedade, do conhecimento. Pega tudo isso, faz um combo na tua vida, vocacionado, vocacionada, eleito, eleita. Toma posse de um combo de virtudes que o Espírito Santo tem para te entregar. E aí você vai lembrar que tudo o que Deus faz é bom, e você vai fazer sempre aquilo que é bom e agradável a Ele. Sabe por quê? No 8 ele vai dizer: porque estas coisas, atenção, aqui é muito importante esse ponto, igreja. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós o quê? Diminuindo, amém? O que está aí? E em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Para rapidinho aí, olha só. Olha que importante isso aqui, igreja. Isso aqui tem que ser um alerta na minha vida e na sua. Ele está dizendo: olha, porque se você tiver estas coisas, diligência, virtude, conhecimento, fé, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, o seu chamamento com muito amor, se tudo isso estiver na sua vida, você não vai ser inativado. Isso quer dizer que eu posso estar no meio de escolhidos e eleitos e ser uma pessoa inativa. Uma pessoa, o que é uma pessoa inativa? E como ele diz, infrutuoso. Aquele que é inativo não produz, é a própria natureza da palavra inativo. Não produz, não tem atividade. Inativo, não existe atividade. Igreja, por favor, a gente precisa exercer atividade, assim é o corpo. A pessoa que fica numa cama, às vezes por problema de saúde, como que os nervos dela ficam? Atrofia. Precisa dar massagem, porque o corpo foi feito por Deus para estar em atividade, atividade, movimento. Quando espiritualmente você não produz para Deus, você fica atrofiado na fé. E quem atrofia esquece do que fazia. A pessoa, quando volta a andar depois de um tempo, depois de um acidente, ela tem que reaprender, não é assim? Ela tem que reaprender, como se fosse uma criança dando os primeiros passos, porque o que aconteceu com ela deixou ela um tempo de inatividade, fez ela esquecer preceitos básicos, como se equilibrar e caminhar. Igreja, assim é a fé. Se eu esquecer de onde Deus me tirou e o que Ele me otorgou, eu não vou esquecer como fazer, eu vou esquecer como agir a fé. No lugar da fé eu vou começar a chorar, vou começar a lamentar. No lugar que eu era uma pessoa fervorosa que dizia: sai da frente, diabo, eu vou dizer: olha, eu não consigo, você venceu o inimigo. No lugar de ser aquela pessoa para cima, para frente, você é aquela pessoa triste, caída, deprimida. Igreja, é isso que a inatividade traz. Quem é infrutuoso só traz coisas ruins para a sua vida. E não é que Deus dá isso. Deus quer dar exatamente o contrário. Quer que você seja uma pessoa ativa e frutuosa. Dê fruto. Amém? Amém. Porque Ele está falando: se vocês se atentarem para isso, vocês vão crescer. Ele diz que nós devemos aumentar o nosso conhecimento. No 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o que, igreja? Fala vocês, por favor. É o que está aí? Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha que versículo forte, esse versículo 9. Pois aquele em que não tem essas coisas é cego. Quando se tornaram cegos para com as coisas de Deus? Pessoas que outrora entendiam,
a mensagem, o chamado, a vocação, e hoje não consegue, não entra na cabeça, porque se tornaram infrutíferas, inativas e consequentemente cegas para as coisas espirituais. Aí começa a agir muito no racional, e aqui eu não estou dizendo para a gente ser louco de pedra não, amém, igreja? A Bíblia diz em Romanos 12:1 que aquele que recebeu Deus é transformado, né? Ele não aceita as coisas desse mundo, ele se transformou em si mesmo na sua mente, ele não aceita, ele é um eterno indignado com esse mundo. Quando a gente perde a visão, a gente começa a aceitar muito as coisas desse mundo, tudo é normal, está mudando, é o aquecimento global, está não sei o que, é por causa disso, é por causa daquilo. Tudo tem uma explicação racional e lógica. Se torna uma pessoa, desculpa a palavra, cética. Uma pessoa que não acredita mais no sobrenatural, que não consegue mais andar sobre as águas. Sempre está afundando e cada vez mais e mais. Por quê? Porque se tornou cega para com as coisas de Deus, porque ele perdeu ou está perdendo o seu chamamento e a sua eleição, é o que ele diz. Os quais não têm essas coisas, não conseguindo ver além, só vê o que está à sua frente, ou seja, a igreja é aquela pessoa que só vê o que está na frente dela, ela não tem mais aquela visão panorâmica, aquela visão de Deus, aquela visão de que eu posso, eu consigo, eu creio, eu vou, Deus é comigo. Se tornou uma pessoa, talvez, eu acho, não sei não, hein? Olha, uma pessoa que outrora era de fé, sai da frente, se torna uma pessoa morna na fé, porque se tornou cega. Como diz Pedro, só olha o que está à sua frente. Tudo isso são sintomas, igreja. Sintomas do que, pastor? Sintomas de que eu estou perdendo a visão do meu chamado e das coisas espirituais. Me torno muito carnal, muito lógico, muito cético. Está perdendo a visão espiritual da coisa. E aí é questão de tempo para... Porque olha o que ele está falando, igreja. Por que a pessoa se tornou cega? Hoje eu tenho mais tempo para pregar aqui. Vou pregar mais um pouquinho, amém? Tá bom? Vocês estão bem? Glória a Deus. O que ele está falando? Por que a pessoa se tornou cega? Porque ela esqueceu. Olha a chave desse versículo. Esqueceu dos pecados que outrora lhe foram perdoados. Quando eu esqueço de onde Deus me tirou, eu perco a visão de onde Ele quer me colocar. Já viu aquela história? Quem se esquece de onde veio, não sabe para onde vai. Se eu me esquecer de onde eu vim, onde eu estava, igreja, se eu me esquecer de onde Deus me tirou, eu perco a visão para onde Deus quer me mandar. Eu me perco. Simplesmente assim eu me perco. Não, pastor. Vai se perder. Deus vai ficar chamando, a pessoa não vai mais conseguir discernir a voz de Deus. Se tornou cega, bruta. A mente cauterizou, é o que Paulo fala. Cauterizou a mente para as coisas de Deus. Nada mais entra, nada mais penetra, nada mais mexe. Se torna uma pedra. Igreja, isso é perigoso. Quando eu me torno uma pedra, então nada mais penetra em mim. Espiritualmente falando, a gente precisa tomar cuidado. A gente não pode esquecer que um dia a gente esteve à beira do naufrágio. Se você está onde você está hoje, é porque Deus te levou até onde você está. Pastor, mas eu estou enfrentando luta. Dê glórias por isso. Diga aleluias por isso, não reclame. Hoje a gente chegou de manhã na igreja, essa semana eu falei já com a dona sobre umas coisas, ela até me ligou.
umas coisas que tem me chateado aqui, enfim, ela me ligou para a gente conversar. Não é sempre de vocês aqui não, gente. É coisas externas. E aí eu cheguei, primeira coisa que eu vejo na calçada, cheio de bebida derramada. Na frente, na porta da igreja. Podia estar em qualquer lugar das portas aqui, na entrada, cheio de bebida, tudo sujo. Eu tive duas opções, duas escolhas: reclamar, murmurar, espraguejar, ou falar glória a Deus e limpar. O que você acha que eu fiz? Respirei fundo, dei glória a Deus, peguei água, sabão, vassoura e lavei a porta da igreja. Porque se eu começar a olhar o homem, eu perco a visão do meu chamado. É o diabo que está usando alguém para tirar o meu foco, para me tirar do propósito. E se eu começar a olhar tudo de uma forma muito cética, muito racional, eu perco. Aí eu ia estar aqui super chateado falando com vocês. Talvez Deus não ia nem conseguir levar o que Ele queria levar nessa manhã. Mas eu fiz uma escolha. Dei glória a Deus por isso. Então, se Deus te tirou de onde você estava e te trouxe onde você está hoje, mas você disse: pastor, mas hoje eu estou passando muita luta, eu estou enfrentando dificuldades. Dê glórias a Deus isso. Dê glórias a Deus, porque assim como você entrou no deserto, você vai sair dele. Eu tenho dito, o deserto não é o fim, o deserto não é um lugar do nosso fim, o deserto é apenas uma passagem para cada um de nós. E quando você sai do outro lado, você vai sair muito mais forte, muito mais confiante com Deus, sabe, com o seu chamado renovado. Igreja, a gente precisa trazer renovação na nossa vida, amém? Vou terminar a igreja no 10 agora, tá bom? Por isso, irmãos, procurem com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Glória a Deus. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo que pode? Onde que essa mensagem termina, igreja? Onde termina? Ele está, assim como no começo ele falou de diligência, ele está falando de novo. Olha, sejam diligentes. Se dediquem. O que é diligência? Qual é força? Vai com força. Se faltar força, peça para Deus. Ele está dizendo: procurem, porque quem procura, isso. Procurem com força e cada vez maior. Você não pode voltar, igreja. Não pode voltar. Você tem que cada vez ter mais força, cada vez maior. Aleluia. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porque se você fizer isso, você não vai tropeçar. Porque quem tropeça, cai. E quem cai, só a misericórdia. Quem está caindo hoje, igreja, está sendo difícil de voltar. Porque o diabo está apressando. O diabo sabe que o fim dele é próximo. Então quem está caindo está sendo envolvido em trevas muito rápido. Antigamente a pessoa caía e demorava a voltar a fazer as coisas que ela fazia. Hoje a pessoa caiu, hoje amanhã já está na prostituição, já está fumando, já está bebendo, já está usando droga. Como isso? Me explica, por favor. O diabo não está para brincadeira, igreja. Então ele está dizendo que se eu fizer isso, se eu me empenhar, se eu for diligente, eu não vou tropeçar jamais. Porque aí Deus vai cumprir o que Ele disse, que Ele não vai deixar o nosso pé resvalar. E por fim, né? Você fazendo tudo isso, você vai receber a amplitude, você vai ser suprido pela amplitude da entrada no reino eterno. Está vendo? Onde que acaba essa mensagem? O reino eterno. A gente falou de chamamento, a gente falou de eleição, mas tudo isso termina de uma forma muito, sabe, meu irmão, minha irmã, muito sublime. A entrada no reino eterno. É para isso que a gente está dirigindo. É para isso que a gente está batalhando. Para ganhar outras pessoas, amém. Para glorificar Jesus como testemunho, diga glória a Deus. Mas principalmente para entrarmos no reino de Deus.
Por favor, aplauda ao nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Machia, ao nosso Senhor que nos conduz, que nos leva a esta vocação e a esta eleição. Glória a Deus, aleluia, amém. Pode fechar, por favor, a sua Bíblia, meu amado, minha amada. Então nós lemos aqui 1 Pedro, 2 Pedro 1, do 3 ao 11. Eu falei sobre 1 Pedro 2,9 e sobre João 15,16. Toma posse dessa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.